ruim o suficiente que não possa piorar. Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio da série sobre Asset Allocation da Finclass. Meu nome é Felipe Spritzer, eu sou o CEO e fundador da Portfel, a consultoria de investimentos do Grupo Primo, e eu tenho muito prazer em iniciar essa aula e falar um pouquinho sobre técnicas de Asset Allocation com vocês. Para que vocês possam me conhecer um pouco melhor, eu sempre conto uma história muito interessante, que eu tive um privilégio muito grande, que foi ter pais que são professores de finanças. Eu não nasci num berço de ouro, mas eu nasci numa casa em que se falava muito sobre finanças desde muito cedo. Então, eu além de ser filho de pais professores de finanças, que entraram no mercado de trabalho bem mais cedo do que eu, e sempre trouxeram conceitos de finanças. Então, desde muito cedo foi algo muito natural para mim falar sobre investimentos, sobre finanças e por aí vai. Por conta disso, eu comecei a investir em ações desde que eu tinha 12 anos de idade. Eu sei que isso pode parecer um pouco de balela e que muitas pessoas do mercado financeiro falam isso, mas no meu caso, pelo menos eu tenho uma evidência. Se vocês olharem aqui na tela, vocês vão ver uma foto de uma coluna chamada Você Investe, do jornal O Globo. Nessa reportagem, talvez vocês não tenham me encontrado ainda, eu tinha um pouquinho mais de cabelo, eu tô aqui de camisa preta. É uma época que eu tinha cerca de 14 anos de idade, e nessa entrevista, que foi feita com pessoas menores de idade que investiam na bolsa, eu dou um pouco da minha opinião sobre investimentos em ações. E é interessante que se vocês olharem aqui no telão, vocês vão ver várias empresas caindo bastante, 2%, 2,60%, 4,79%, vários nomes já conhecidos por vocês, eu imagino, como Petrobras, Vale, Minas, Bradesco e por aí vai. Em determinado trecho aqui da reportagem, talvez até dê para ler aqui no cantinho esquerdo da tela, eu falo sobre já ter lucrado na bolsa e falo sobre como os momentos de baixa da bolsa são ótimas oportunidades para investir, porque afinal de contas você tem que investir quando o ativo está em baixa. E faz todo sentido. Mas se vocês repararem na data que está ali no canto superior esquerdo, 20 de agosto de 2007, vocês podem ver que esse momento de baixa que eu estava citando era apenas o comecinho de uma das maiores crises do sistema financeiro desde 1929, que foi a crise do subprime. Então a primeira lição que eu tive logo cedo ao investir no mercado de ações é que nada é ruim o suficiente que não possa piorar. E a gestão de risco, que é algo muito falado pelos investidores mais experientes, foi algo no qual eu passei anos e anos me especializando até chegar na filosofia de Asset Allocation, que rege hoje a política de investimentos da Portfel. Falando um pouquinho sobre o que eu já fiz na vida, a certificação de especialista em investimentos da Ambima, atualmente também tenho a certificação de gestores da Ambima, que é o CGA, e também estudei Investment Strategies e Portfolio Management em Wharton, que é uma das referências no mundo acadêmico de finanças no mundo. E do ponto de vista de experiência profissional, eu basicamente sempre trabalhei no segmento financeiro, já trabalhei em controladoria, em fintechs, já trabalhei em tesouraria, fazendo modelagem financeira de grandes projetos na América Latina. E minha última experiência antes de fundar a Portfel foi como estrategista de investimentos de um fundo de pensão, no qual a gente tinha cerca de R$500 bilhão sob gestão. E ao longo desse tempo que eu trabalhei no fundo de pensão, eu também criei um curso para os funcionários da empresa, no qual eu falava sobre educação financeira, como investir melhor, e acabou que muita gente me pediu ajuda para investir. Embora eu tivesse expertise e conhecimento para fazer esse tipo de trabalho, eu não era regulado. Então eu comecei a me questionar sobre como eu poderia fazer isso. Isso reacendeu uma vontade antiga que eu tinha de empreender, e eu comecei a pensar, poxa, será que eu vou para um banco, para uma instituição financeira? Só que na instituição financeira, muitas vezes você tem conflitos de interesses nas recomendações que você passa para os clientes, que tem o propósito de maximizar o lucro da própria instituição e não necessariamente o melhor investimento para o cliente. Pensei em me tornar um assessor de investimentos, mas que muitas vezes incorre também na questão de conflitos de interesses, porque, de certa forma, muitos profissionais vão privilegiar a comissão ou os interesses da instituição financeira também, ao invés de colocar em primeiro lugar o cliente. Quando eu me dei conta de que eu não queria trabalhar em nenhum desses dois modelos, a minha mãe, que é professora de finanças até hoje, inclusive, me enviou uma reportagem sobre a nova norma de consultoria no país, que é um modelo que trabalha completamente sem conflitos de interesses, que é um modelo muito conhecido como modelo de Financial Advisory nos Estados Unidos, e eu me identifiquei demais, porque era um modelo em que finalmente a gente poderia colocar o cliente em primeiro lugar e atender o cliente sem nenhum tipo de conflito de interesse. Quando eu percebi isso, eu quis criar o que foi uma das primeiras empresas de consultoria de valores imobiliários do país,
que é a Portfel. A Portfel cresceu bastante nos últimos anos. Em 2022 foi adquirida pelo Grupo Primo. Eu continuei como CEO e fundador da empresa e agora também sócio do Grupo Primo. E a Portfel vem crescendo a largos passos. Hoje temos mais de 8 bilhões de reais sob consultoria, mais de 12 mil clientes, um NPS, que é o nosso índice de satisfação, acima de 90, e muitos profissionais vindo trabalhar na empresa porque finalmente encontraram um modelo no qual eles se identificam. Um modelo em que o cliente está, de fato, em primeiro lugar. Ao longo das próximas aulas, eu vou falar um pouquinho sobre a estratégia de investimentos e as filosofias que guiam as decisões de investimento dos nossos mais de 500 consultores e dos nossos mais de 12 mil clientes, que têm, como eu já falei, um índice de satisfação extremamente elevado. Para que vocês conheçam um pouquinho dos próximos tópicos que a gente vai falar, a gente começa na apresentação, que é o que eu estou fazendo agora. Depois vamos falar um pouquinho sobre a nossa filosofia de investimentos. E para falar de asset allocation, é muito importante entender que a gente primeiro tem que falar sobre as asset classes. Para montar uma carteira que investe em vários tipos de ativos diferentes, a gente tem que entender o que são cada um desses ativos, para depois poder juntá-los de uma vez e montar uma carteira altamente eficiente. Então a gente vai falar sobre o mercado de renda fixa, mercado de ações, sobre fundos multimercados, vamos falar sobre investimentos internacionais, depois entraremos na parte de conceitos de asset allocation, que é entender os critérios estatísticos por trás de uma boa carteira de investimentos e, por fim, vamos para a parte de elaboração de carteiras de investimentos bem balanceadas. Pessoal, essa foi a minha apresentação e vejo vocês na aula de renda fixa.